Era uma vez, em um tempo onde o mundo ainda era jovem e as memórias do grande dilúvio ainda ecoavam no peito dos homens, toda a humanidade falava uma única língua. Não havia barreiras, não havia sotaques distantes, nem palavras que soassem estranhas aos ouvidos. O vocabulário de um homem era o vocabulário de todos, e o pensamento de um era compreendido por todos os outros de forma imediata. Enquanto as famílias se multiplicavam, as gerações de descendentes de Noé começaram a se mover do Oriente em busca de novas terras. Eles caminharam por vastas distâncias até que encontraram uma planície imensa e fértil na região de Sinear, na Mesopotâmia. Ali, o solo era rico e o horizonte parecia não ter fim. Em vez de continuarem a se espalhar pela terra, como o Criador havia orientado, eles decidiram parar. O medo de se perderem uns dos outros e o desejo de controle falaram mais alto. Eles se reuniram e disseram uns aos outros: "Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem." Naquela região não havia pedras abundantes, então eles criaram sua própria tecnologia, moldaram o barro, levaram-no ao fogo e produziram tijolos resistentes. Para uni-los, usaram o betume, um piche escuro e pegajoso que brotava da terra. Com esses materiais em mãos, o plano tomou uma forma ambiciosa e perigosa. Eles proclamaram: "Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra." O canteiro de obras tornou-se um formigueiro humano. Milhares de homens trabalhavam em perfeita sincronia. O som dos martelos e o calor dos fornos preenchiam o ar dia e noite. A torre começou a subir, camada por camada, desafiando a gravidade e o céu. À medida que a construção ganhava altura, o orgulho no coração daqueles homens crescia na mesma proporção. Eles olhavam para baixo e viam a terra ficando pequena, olhavam para cima e acreditavam que estavam prestes a tocar a morada do divino por conta própria. Lá do alto, o Senhor observava. Ele desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Para Deus, aquela construção que os homens julgavam ser monumental não passava de um pequeno grão de areia na vastidão da criação. Ele viu que a unidade daquelas pessoas estava fundamentada na rebeldia e na vaidade. O Criador disse: "Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer." Deus sabia que aquela autossuficiência cega os levaria à ruína completa. Então, em um instante de intervenção divina, algo extraordinário aconteceu. Deus confundiu a língua de todos os trabalhadores. No meio de uma jornada de trabalho comum, o entendimento desapareceu. O mestre de obras pedia água, mas o ajudante ouvia um som sem sentido. O arquiteto gritava ordens que soavam como barulhos estranhos para os operários. A confusão foi imediata e absoluta. Homens que antes eram amigos e parceiros de trabalho, agora se olhavam com desconfiança e medo, incapazes de trocar uma única ideia. O caos tomou conta da planície de Sinear. O barulho das ferramentas foi substituído por uma algaravia de vozes desencontradas. Sem comunicação, o projeto tornou-se impossível. A construção da torre parou bruscamente, os andaimes foram abandonados e o orgulho transformou-se em frustração. Grupos que falavam sons semelhantes começaram a se juntar por puro instinto de sobrevivência, e aos poucos foram se afastando uns dos outros, partindo para direções diferentes. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. A grande cidade de Sinear ficou silenciosa e a torre permaneceu como um monumento inacabado à loucura humana. O lugar recebeu o nome de Babel, que significa confusão, pois ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E foi assim que a humanidade, que antes era uma só voz, tornou-se uma tapeçaria de nações, línguas e culturas espalhadas por todos os continentes, carregando consigo a memória eterna de que nenhum tijolo pode alcançar o céu se o alicerce for o orgulho.